Observatório ASJ, dando seguimento a tema tributação, o Observatório referencia uma postagem do blog Cadernos de Aurelino Souza Santos, de 26 de abril de 2022, quando ainda nem se pensava na aprovação do projeto de reforma tributária que foi recentemente aprovado pela Câmara e se encontra no Senado Federal. O título da postagem era "Uma reforma tributária adequada e racional, sempre longe demais". Seguindo, parodiando o que Henri Lefebvre disse sobre a questão urbana, a discussão sobre a tributação e suas múltiplas tentativas de reforma é tão importante, mas tão importante mesmo, que ela jamais poderia ficar restrita apenas no âmbito dos juristas, economistas, contadores, empresários, etc. Por isso deve engajar-se nos debates todas as profissões que, em sua abrangência, alcancem aspectos socioeconômicos como a dos antropólogos, sociólogos, assistentes sociais, enfim, com a participação de todos os segmentos da sociedade. Seguindo a postagem, em 1987, no tempo das comissões temáticas que antecederam a Constituinte, tive uma conversa com o advogado tributarista Ives Gandra da Silva Martins, na qual ele afirmou que seus argumentos e horas de muita conversa e de sugestões para o novo sistema tributário que viria com a Constituição de 1988 parece que entravam por um ouvido e saíam por outro. No sistema tributário da Constituição de 1988, os estados e o Distrito Federal ganharam 5 novas incidências tributárias que se agregaram ao antigo ICM, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, vinda dos distintos tributos federais incidentes sobre mineração, telecomunicações, energia elétrica, combustíveis e transportes intermunicipais e interestaduais, além de uma nova incidência sobre as exportações de produtos semi-elaborados. Era de se esperar que, com muito sangue novo, houvesse um aumento generalizado nas receitas tributárias dessas unidades da federação, mas a coisa não foi bem assim. No primeiro ano de implantação do novo sistema tributário, não se pôde dimensionar a totalidade do impacto pelo fato do sistema tributário ter se iniciado em 1º de março de 1989 e algumas incidências somente a partir de 1º de junho daquele ano. Então foi um ano quebrado. Mas, voltando à conversa à vida com o renomado professor Ives Gandra, dissera ele, abre aspas, a União está abrindo mão de 5 tributos federais em favor dos estados e Distrito Federal. No entanto, está deixando um mecanismo em que vai pegar tudo de volta e ainda com vantagem. Referia-se ele ao artigo 195 da Constituição Federal, que possibilitava a instituição das chamadas contribuições sociais, e estas fora da obrigação de repartição com as demais unidades da federação, e também as CIDs, as chamadas contribuição de intervenção no domínio econômico, e deu no que se vê hoje. Quanto ao ICMS, nos anos de 1990 e 91, a Receita Tributária realmente refletiu resultados favoráveis em todos os estados e no DF. Parecia que tudo ia bem, afinal a carga tributária tinha apenas se redistribuído, pois o que antes era arrecadado pela União, agora passaria a ser pelos estados e DF. Pelo menos parecia isso. Apenas parecia, mas a realidade mostrou coisa bem diferente. Mas a face perversa que toda a realidade comporta estava apenas a caminho.
O ano de 1992 apontava uma relativa folga no caixa da maioria dos estados, também em razão de um incremento extra havido no Fundo de Participação dos Estados em seus percentuais. No entanto, diversos deles adotaram um comportamento comum: arrefecer os procedimentos de incremento da receita própria e de recuperação de tributos, bem como intensificaram o uso de benefícios fiscais. Logo, a realidade apresentaria sua salgada conta para os entes tributantes que não investiram o suficiente na dinamização de sua gestão tributária, e vários deles tiveram problemas de vertiginosas quedas de receitas próprias. Para agravar, a partir de 1996, nos estados eminentemente exportadores foram suprimidas as receitas tributárias advindas da incidência do ICMS na exportação de produtos primários e semi-elaborados, por determinação da Lei Complementar número 87 de 1996, mais conhecida como Lei Candir. Em alguns casos, a participação dessa receita tributária representava quase 15% do bolo da arrecadação. Um trabalho do IPEA mostra que o Estado do Pará, naquele 95, no ano anterior à promulgação da Lei Candir, a receita de ICMS advinda da tributação dos semi-elaborados representava 14,7%. Bem, seguindo, um novo sistema tributário ou reequilíbrio do atual? Essa é uma questão muito interessante e que deveria ser mais discutida. Se mapearmos nossas múltiplas realidades sob a visão cruzada e de maior profundidade de trabalhos conjuntos, multidisciplinares e multiprofissionais, teremos maiores possibilidades de enxergar aspectos que nos são invisíveis ou nebulosos, que permitirão a construção de um sistema tributário que tire do papel ou da letra fria da lei e torne efetivos princípios de direitos como o da capacidade contributiva e do não confisco. Naturalmente, nessa construção de um sistema tributário compatível com a nossa realidade, poderão ser aproveitadas sistemáticas de outros modelos já em uso em outros países, mas não mais como simples enlatados, com áreas de fórmulas quase mágicas. Nesse campo, não há muito espaço para aventuras por parte das administrações tributárias, pois o preço será sempre quase insuportável e com efeitos extremamente danosos para a teia socioeconômica, ainda que não claramente visíveis para a maioria. ASJ. Bem, muito interessante é que nesse corte temporal dado desde a implantação do sistema tributário da Constituição de 1988, que na verdade esse sistema tributário manteve o IPI, claro, a parte sobre rendas não foi mexida, manteve o IPI, mas a grande diferença lá foi em relação ao ICMS. Realmente o ICMS, ele, antes com o ICM, era apenas sobre imposto, era o imposto sobre a circulação de mercadorias. E nós tínhamos assim essas 5 incidências que eram tributos federais, foram extintas e passaram para o âmbito dos estados. Naturalmente, no primeiro momento, isso deveria ter aumentado o caixa dos estados. Mas o que aconteceu? Porque algumas dessas incidências eram e são cativas, como combustíveis, eletricidade e telecomunicações, que são custos de todos nós, sejamos
pessoas físicas, cívicas, que eu brinco, e jurídicas. Sabe? Então, quando aconteceu na primeira retração em relação à arrecadação, posteriormente, isso já pelo ano 2000, alguns estados que um trabalho do IPEA, ao abordar essa questão de majoração excessiva da tributação, designou eufemisticamente de estados com as administrações tributárias menos eficientes. Esses estados tiveram esse comportamento comum, ou chamado comportamento geral, de aumentar cavalarmente a incidência justamente sobre esses três setores que eram cativos na arrecadação. As alíquotas eram 17% e 18%, e passaram para 25%, 30% e, num caso, até de 34%. Claro, houve um repentino aumento no bolo da arrecadação, mas a que preço? Engessando a economia, porque quantos e quantos setores não dependem de energia, eletricidade e telecomunicações substancialmente? Alguns setores, por exemplo, combustível representa cerca de 40% da atividade, em transporte, por exemplo. Então, vamos dizer, essa voracidade em aumentar a tributação jogou como, no mesmo cesto essas atividades essenciais para dar o que se chama super alíquotas, a supertributação. Claro que elas acabaram, essas atividades, ocupando o maior espaço na faixa, na fatia do bolo de arrecadação dessas unidades da federação. E com isso criaram uma dependência dessa tributação, e toda dependência não é saudável. E chega um determinado momento em que outros setores, afora esses setores, foram reduzindo a sua tributação. Casos como, por exemplo, varejistas, atacadistas e outros setores não conseguiam, pelos seus custos, render o que poderiam render, vender o que poderiam vender, porque esses insumos pesavam. Você imagine uma floricultura, imagine uma floricultura que tem que manter 24 horas sob ar-condicionado suas flores. Imagine os outros que dependem de refrigeração. E a energia aumentando. E, na verdade, começou a acontecer uma coisa muito interessante. A cada vez que havia uma supertarifação na energia ou nos combustíveis, havia festa na administração tributária desses estados, que o trabalho do IPEA chamou de administrações tributárias menos eficientes. Então você estava colocando todas as fichas naquele nicho de tributação. Ora, acontece que, imagine, a cada tarifaço desse, mais peso havia em determinadas atividades. E isso representava um verdadeiro engessamento do desenvolvimento das atividades econômicas, claro, com forte reflexo também na geração de emprego e renda. Mas mesmo assim, certo, isso não parece ter impressionado as administrações tributárias, porque num primeiro momento, se foram alguns estados que fizeram isso, quando chegou numa outra crise lá por 2015, que foi uma crise pesada, 15 e 16, aí generalizou. Até os estados de administrações tributárias eficientes do Centro-Sul também adotaram essa prática. E um dos estados, um dos maiores da federação,
foi muito interessante porque estava previsto naquele ano, era 2015 por aí, um aumento tanto na energia quanto nos combustíveis. Ora, e tinha havido, por natural consequência da crise, uma retração forte no consumo. E se diminui o consumo, diminui as vendas, diminui a tributação sobre o consumo, o ICMS sente fortemente que ele é um verdadeiro termômetro do incremento ou não da atividade econômica. Ora, eu assisti à época uma manifestação de um gestor de administração tributária, né, reclamar do governo central que estava com as expectativas de aumentar a sua arrecadação justo no aumento das tarifas de energia e telecomunicações e combustíveis, e o governo federal tinha adiado para o ano seguinte esse aumento, e ele estava contando com isso justamente porque tinha havido uma freada no consumo. Ora, você tem um imediato ganho, mas você tem um engessamento, quer dizer, você coloca mais pressão em cima da queda do consumo quando aumentam essas tarifas, tudo aumenta. No entanto, o imediatismo falou mais alto. Na verdade, sempre digo que na área tributária não há espaço para improvisações, amadorismo e principalmente aventuras, nem por parte do contribuinte, nem da administração tributária. A realidade, sempre ela tem aquela péssima mania de apresentar a sua perversa e salgada conta. Então estamos aí diante de uma modificação que não se sabe se realmente a carga tributária vai aumentar, se ela vai descompensar em cima. Espero que esse projeto de reforma, que eu sempre brinco, tanta reforma, não constitua uma aventura. Observatório ASJ. Grato.